Fale bem pelas costas. A gota de ouro se encontra lá em Lucas 7, a partir do versículo 24. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele em quem está escrito: Eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que é que a gente aprende aqui? Que a gente precisa falar bem das pessoas pelas costas. A gente fala, né, a gente tem esse costume de falar mal das pessoas quando elas não estão presentes. E o Senhor aqui nos ensina a gente falar bem, porque ele disse aqui, João é um profeta, foi um profeta. Ele falou aquelas pessoas. E que estava escrito que João ia preparar o caminho dele. E a gente começa a olhar aqui e a perceber como o Senhor age. E a gente precisa olhar para Jesus e agir como Jesus. E interessante também que ele fala aqui, que João era maior, né, aqui. Mas lá no reino, ele vai ser menor. É a humildade da gente. O reino de Deus não tem isso que é maior ou menor. Né? E a gente sabe que não vai ter essa questão de ser... ou eu sou melhor do que você. Eu entendo isso aqui, quando ele fala do reino de Deus. A gente precisa ter humildade, principalmente quando a gente vai falar da palavra do Senhor. A gente precisa entender que o reino, a base dele, o reino de Deus, a base dele é a humildade, é a mansidão, é o amor. E aí a gente precisa entender, se eu sou manso, né, procuro a humildade e o amor, eu preciso começar a falar bem das pessoas quando elas não estão presentes. E se você tem algo com a pessoa, fale direto com ela. E o Senhor também nos ensina, mas nesse texto a gente precisa aprender a começar a falar bem das pessoas quando elas não estão presentes. Então deixa essa gota fluir em você.